Olá, meu nome é Clarice Mendes, sou mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Sou bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. O meu trabalho está sendo desenvolvido sob orientação da professora Keila Auxiliadora de Carvalho. É uma pesquisa que ainda está em andamento e que tem como título Nas Páginas do Jor Negro, Escritos de Luta e de Valorização da Cultura Afro-Brasileira, 1978 a 1981. Mas o que essa pesquisa ela aborda? Ela aborda as narrativas negras impressas no Jor Negro. O Jor Negro foi um jornal que circulou em São Paulo entre os anos de 1978 a 1981, portanto no contexto de abertura política da ditadura civil-militar, sendo que o Jor Negro inicialmente era de responsabilidade da FEABESP, que é a Federação das Entidades Afro-Brasileiras do Estado de São Paulo, e a partir do número 9, esse jornal passou a ser publicado pelo SECAM, que é o Centro de Cultura e Arte Negra. Bom, no Jor Negro existem algumas matérias que mostram os conflitos existentes entre a FEABESP e o SECAM, de forma que nessas matérias é informado que foi o SECAM quem sempre esteve à frente do Jor Negro, por mais que a FEABESP tenha sido uma entidade criada justamente para responder juridicamente pelo Jor Negro. Além disso, essas matérias, ao mostrar esses conflitos, elas nos revelam que uma causa em comum, né, que no caso seria a luta contra o racismo, não é capaz de apagar as divergências existentes entre esses grupos que estavam por trás do Jor Negro. Com relação às características do Jor Negro, é possível afirmar que o Jor Negro era composto por vezes por cartas dos leitores, em alguns momentos aparecem alguns anúncios. Além dessas cartas, dos anúncios, existem também em alguns momentos entrevistas. Além disso, também é possível perceber algumas matérias que tratam de alguns assuntos específicos que eu vou tratar mais à frente com vocês. Com relação aos objetivos da pesquisa, a pesquisa tem como os objetivos apresentar o Jor Negro, né, as características do Jor Negro, além de procurar entender as especificidades da imprensa negra e procurar entender e demonstrar quais que eram as questões raciais que o Jor Negro trazia naquele contexto. A metodologia utilizada para atingir esses objetivos é a análise da fonte, que é o Jor Negro, e especificamente falando, se trata de 11 números do Jor Negro. Mas é importante mencionar que o Birajara Damasceno da Mota, que foi um jornalista que participou do Jor Negro na função de diagramador, que posteriormente publicou uma dissertação a respeito do Jor Negro, menciona que no Jor Negro existiram, na verdade, 12 números, porém no acervo consultado, apenas 11 números estavam disponíveis. Portanto, a pesquisa se baseia nesses 11 números que estavam disponibilizados. Além dessa questão da análise das fontes, ocorre paralelo a isso uma pesquisa bibliográfica para fundamentar as discussões teóricas do trabalho. A partir da análise, foi possível verificar que o Jor Negro, por vezes, abordava questões ligadas à história da população afro-brasileira. O exemplo que eu trouxe para pensar isso, para mencionar essa questão, é um exemplo no qual tem uma matéria que aborda a forma como ocorreu o processo de abolição da escravatura no Brasil. Nessa matéria é mostrado todo o processo da abolição, demonstrando como que houveram diversas formas de tentar adiar a abolição, procurando fazer uma abolição lenta, gradual e segura. Eu escolhi essa matéria justamente por ela ser uma crítica sutil ao processo de abertura da ditadura civil-militar, uma vez que o Jor Negro circulou nesse contexto de redemocratização e que os militares também pretendiam que a redemocratização, a transição para a democracia, ocorresse de uma forma lenta, gradual e segura. Essa matéria do Jor Negro, além de fazer essa crítica, também gira em torno de mostrar como que no pós-abolição não houveram projetos, não houveram políticas pensadas para a inserção do negro na sociedade. Além dessa questão, o Jor Negro também trazia à tona questões, né, relacionadas à violência policial e à discriminação racial. Um exemplo para pensar isso é uma matéria na qual é narrado que o coronel Erasmo Dias descreveu a forma como era o tipo do criminoso paulista. Nesse sentido, esse coronel teria dito que era uma pessoa mais ou menos escura, mais ou menos alta e que estivesse mal vestida. Essa questão é importante para a gente pensar aquilo que o Jor Negro traz em torno disso, em torno de como é criado um estereótipo em torno da pessoa negra enquanto uma figura de um criminoso. Nesse sentido, a matéria ela gira em torno de mostrar justamente que em São Paulo as pessoas negras, né, desculpa, elas tinham medo da polícia por conta disso, por conta dessa questão da discriminação racial. E é importante também a gente pensar as permanências disso, as permanências desses estereótipos nos dias atuais.
Além dessa questão, o Jornego também trazia à tona, né, algumas questões ligadas a eventos, a ações culturais que pudessem que pudessem agregar à população afro-brasileira. Um exemplo que eu trouxe é de uma matéria que está tratando a respeito de baile soul, e essa matéria ela trata de algumas entrevistas que foram feitas por pessoas internas do Jornegro com pessoas que estavam presentes em baile soul. Por que eu escolhi essa matéria? Porque essa é uma matéria que ela é citada pela Lélia Gonzalez, na medida que essa autora menciona essa matéria para mostrar que as pessoas que frequentavam esses locais não eram pessoas alheias as questões raciais. Eram pessoas que estavam por dentro daquilo que era discutido, daquilo que impactava diretamente a população negra. E aí é importante a gente pensar esses locais, esses espaços, né, de ações culturais também, quanto um espaço político. Além disso também, o autor Lucas Lima Pedretti, ele menciona que esses bailes soul eles foram por vezes monitorados também no contexto da ditadura civil-militar. Outro ponto que o Jornego traz à tona é apontamentos a respeito do movimento negro unificado, o MNU. Essa matéria que eu trouxe como exemplo é uma matéria que gira em torno de mostrar quais que eram os objetivos do MNU e aquilo que precisava ser feito para fazer parte para agregar à luta. Bom, enfim, com relação a tudo isso que foi mostrado, é importante mencionarmos que nas páginas do Jornegro o que estava sendo reivindicado eram melhores condições de vida e uma valorização da cultura afro-brasileira. Essa pesquisa ela é importante justamente por mostrar novos sujeitos no contexto da ditadura civil-militar, ampliando a visão dos sujeitos daquele período, uma vez que muitos trabalhos tratam apenas de pessoas brancas de classe média. Por fim, eu agradeço ao UFOP e à FAPEMIG pela viabilização dessa pesquisa e agradeço a vocês pela atenção.